E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui no seu domingo. Vamos falar aqui de boas empresas, como sempre, né? Foi uma semana bem movimentada, tivemos aí o Banco Central mantendo a taxa Selic em 13,75%. Lá nos Estados Unidos, essa questão dos juros e o controle da inflação volta também a preocupar os investidores também. O mercado já estava apostando em uma queda de juros por lá. A Bolsa Americana vinha até subindo nos últimos dias, né, e contribuindo também aí com o nosso mercado aqui no Brasil, mas com os recentes dados de emprego aí dos Estados Unidos, o mercado volta a precificar alta de juros por lá e também afeta o nosso mercado aqui no Brasil. E com isso, a nossa bolsa fecha a semana em queda perto aí dos 108 mil pontos. Isso aí é curto prazo, é como o mercado digeriu as informações dessa última semana, né? Embora o cenário ainda seja de incerteza. Bom, então vamos lá, né? Ainda falando aí de juros, vamos falar dos bancos, né? Conhecidos aí do mercado por ganharem muito dinheiro com juros, mas é como eu disse, né? Juros altos chega num ponto que é ruim até para os bancos, e essa semana nós tivemos aí o Santander, que divulgou resultados abaixo do que o mercado esperava. As units do banco fechando a semana com uma queda relevante. Olhando aí na demonstração de resultados do Banco Santander, o que chama a atenção é a queda no lucro líquido, né? Mais de 45% de queda. Essa queda no lucro já era até esperada pelo mercado, né? Mas ela veio ainda além do que o mercado esperava, né? Então assustou aí os investidores. O ROI do banco caiu bastante, ainda mais de 7 pontos no trimestre, e fechando 2022 em 16,3%. As despesas com provisionamentos deram um salto de um ano para o outro. Vejam só, né, de 2021 para 2022 subiu bastante, e o banco informa, né, que o resultado de crédito de liquidação duvidosa totalizou aí 23,9 bilhões. Ele está se referindo a esses provisionamentos aí, tá? Então ele fala, né, que foi um aumento de 72,7% no ano e 18,6% no trimestre, e devido ao aumento no segmento pessoa física e provisionamento decorrente de um evento subsequente no segmento de atacado. Então essa parte aí, né, certamente está relacionada ao caso Americanas. Não foi dito nada explícito, mas pode ser que já seja aí o efeito aí do que está acontecendo com a lojas Americanas já afetando o Banco Santander, e a gente vai ver isso provavelmente em outros bancos também. Como a gente já sabe, o Banco Santander é um dos grandes credores aí da Americanas, mas em relação a provisionamentos é um problema para os bancos, porque o mercado já interpreta isso como um calote, embora não seja isso, mas o mercado já coloca como perda. Como que a gente tem que olhar para o provisionamento na verdade, né? Ele é até um sinal positivo, entre aspas. Por quê? Quer dizer que o banco tem dinheiro, tem recursos para cobrir essas perdas caso elas venham a acontecer. Não quer dizer que elas vão acontecer, mas é fato, né, que isso impacta aí no resultado da instituição, porque o mercado entende claramente que o risco está aumentando, né? O risco da instituição, o risco da carteira de crédito do banco está aumentando. Se o risco aumenta, mais dinheiro o banco vai ter que provisionar, vai ter que deixar ali resguardado. Então isso é ruim para os bancos. Passando um pouco para vocês da visão dos analistas aí para o Banco Santander, nós temos 2 avaliações aí para compra, 5 avaliações para aguardar e 6 avaliações para venda, segundo aí o consenso do mercado, né, com a ferramenta aí do Status Invest. Então 2023 pode ainda ser difícil, mas na minha opinião não será o fim. Certamente o Santander vai arrumar a casa em 2023. Tem planos aí ainda sendo consolidados, né? Tem planos de expansão, e 2024, né, nós poderemos ver aí uma retomada de margem do banco. Mas até então, até o momento, segue pressionadas, como vocês estão vendo aí na tela. Não deixa de ser uma oportunidade para a gente monitorar. E como eu disse, né, no vídeo passado, se eu não me engano, esse caso Americanas ainda vai render para os bancos, tá bom? O Banco BTG também está nessa briga aí, entre aspas, com Americanas. Então essa semana, né, foi uma semana com o mercado bastante nervoso por conta dessas questões. Na minha visão, para o investidor de longo prazo, né, os bancos que estão envolvidos nesse rolo todo aí da Americanas, a gente tem que ficar de olho, porque as ações estão baratas, elas vão balançar sim, mas não vão cair para sempre, tá pessoal?
E para quem olha aí no longo prazo, na visão de ser sócio, nós temos boas empresas. Uma delas, por exemplo, né, dos envolvidos aí nesse rolo todo, o BTG. É uma ação para ficar de olho, na minha opinião, volta para um patamar interessante, tá? Está negociando aí a múltiplos abaixo da sua média histórica, vem mantendo uma boa rentabilidade e tem boas projeções aí de aumentar essa rentabilidade. Além ainda, né, de Bradesco e Santander, os dois mais pressionados, porém eu acredito aí que vão arrumar a casa em 2023 e hoje também negociam barato em bolsa, então nós temos que seguir de olho nos grandes bancos, além ainda de Banco do Brasil e o Banco Itaú, que são aí apostas do mercado atualmente para bons resultados, fechando aí o ano de 2022 no quarto trimestre. E agora, mudando um pouquinho de assunto, né, mudando de empresa, de segmento, falando um pouco da Klabin. Muitos de vocês me perguntaram sobre ela essa semana, né, as ações voltaram a cair, muitos investidores preocupados com as suas ações caindo. Então, respondendo aqui aos inscritos que pediram para eu comentar um pouquinho sobre o que pode estar acontecendo. Primeiro, a gente tem que lembrar que é uma ação dolarizada. Então, se você comparar aí, né, o movimento de queda das ações da Klabin com o movimento de queda do dólar nos últimos dias, últimos meses, você vai ver que é bem semelhante. Isso ocorre porque é uma empresa exposta à moeda estrangeira. Então, a volatilidade do dólar faz parte também um pouco aí da volatilidade das ações da Klabin. Mas não necessariamente isso afeta o fundamento da empresa. Aí muita gente reclama, né? Ah, mas a empresa teve resultados recordes no terceiro trimestre, mas mesmo assim a ação não segura preço. Pois é, mas é o que eu sempre falo aqui para vocês. O mercado antecipa muito as coisas, né? E o resultado forte do terceiro trimestre já foi precificado, já ficou para trás. O mercado precisa de outro gatilho para segurar preço. A pergunta aqui em relação à Klabin é: será que o mercado espera um resultado pior para o quarto trimestre da Klabin agora? Em se falando de Klabin, é difícil saber, tá? Porque o mercado ainda olha muito para a empresa como celulose, né? Mas quando a gente fala de Klabin, a gente está indo muito além da celulose, né? Ela tem outras linhas de negócio que vão até outros produtos que estão presentes aí na cadeia produtiva de centenas de empresas e na vida de milhares de pessoas. Mas como é um setor volátil, o mercado monitora queda no preço da celulose, não tem jeito, aumento de custos e talvez, né, por que não, os investimentos da empresa. O mercado deve estar olhando para isso, né? Investimento que eu falo no sentido de pós-finalizado o projeto Puma, que deve encerrar agora, né, em 2023. E aí aquele caso, né? Espera-se que ao final do projeto Puma, a empresa aumente o volume de vendas no segmento de papéis e, consequentemente, ela vai ter menos exposição à celulose. E quem sabe ela vai ser uma empresa menos volátil também, mas isso ainda não está claro ainda para o mercado. Então, no longo prazo, a visão é sempre positiva. Mas se no curto prazo não tem gatilho, o mercado gira posições, como nós já discutimos aqui em outros vídeos, e busca coisas mais claras. Não quer dizer que a oportunidade passou, muito pelo contrário, né? A oportunidade pode estar se abrindo agora. É quando o mercado não quer que você tenha que começar a olhar. E para quem pediu aí para atualizar projeções aí da empresa e dividendos, hoje, né, são 8 recomendações de compra para as ações da Klabin, conforme a ferramenta do Status Invest com o consenso de mercado, 4 recomendações para aguardar e uma recomendação de venda. Projeções de dividendos, né, estão próximas aí de 7%, com base nas cotações de hoje, aí perto dos R$ 4,00, né, um pouquinho abaixo. Eu me refiro aqui, né, às cotações das ações preferenciais. E sobre a Klabin, né, eu fiz um vídeo bem completo, é isso que está passando na tela aí para vocês, onde eu falei do negócio da empresa, do diferencial competitivo que a empresa tem em relação às outras duas empresas do segmento, Irani e Suzano. Acho que vai te ajudar aí na sua análise e na busca por informações. Outra empresa que vocês me perguntaram bastante essa semana, Taesa. Também recebo aí muitas perguntas sobre a empresa, mas aqui não mudou em nada, tá, pessoal, em relação ao que eu já comentei em outros vídeos, né? Nesse vídeo aqui inclusive, do porquê que o mercado está vendido, não só em Taesa, mas nessas três elétricas. É a minha opinião como investidor, tá, pessoal? Eu sei que o investidor iniciante fica preocupado com as cotações. No caso da Taesa, né, as cotações vinham até se recuperando, subindo de novo, e agora já devolveu os ganhos aí da semana.
Não adianta apavorar com Taesa agora, tá pessoal? O mercado está ainda vendido na empresa. Eu expliquei nesse vídeo que eu deixei, que eu vou deixar aí na tela para vocês. E já falei sobre isso também em outros vídeos aqui no canal sobre a Taesa. Então é paciência. Eu particularmente não vejo Taesa como ação para valorização nesse momento, mas principalmente para ações para dividendos. E na minha visão a empresa ainda será uma das boas pagadoras de dividendos em 2023. Apenas a minha opinião como investidor. E uma outra empresa que vocês mandaram muitas perguntas essa semana, Itaúsa. As ações também vêm em queda e aí o investidor iniciante, né, ao invés de olhar como oportunidade, vê também como negativo e começa a se perguntar o que está acontecendo, né? Eu olho essa queda de Itaúsa hoje, né, reflexo aí de uma mudança de posicionamento não só do Banco Itaú, mas de Itaúsa, né, em relação a investimentos. Com isso, né, a gente sabe que os dividendos diminuíram, então quem investia para dividendos ficou de fora, né? Muita gente reclama, né, dos dividendos de 2 centavos, mas não é um pagamento de 2 centavos, são pelo menos 4 pagamentos. Ela paga trimestral, fora os outros pagamentos esporádicos ainda, né, que tem durante o ano, mais bonificações que já tiveram também. Então, se você começou a investir em ações agora, comprou Itaúsa e está mais preocupado com cotação do que com o valor da empresa, olha primeiro a empresa como um todo, os negócios da empresa, o portfólio que a empresa está construindo justamente para poder pagar mais dividendos no futuro. E o pessoal pediu também para mostrar aí, né, o sentimento do mercado em relação aí a Itaúsa, né, porque as ações estão caindo. Então nós temos aí 4 recomendações de compra para Itaúsa e 3 recomendações para aguardar, segundo o consenso de mercado na ferramenta do Status Invest. Então, ainda falando um pouquinho da qualidade da empresa, olhando para a rentabilidade, que é muito importante nesse negócio, a gente vê que a empresa recuperou o alto nível de rentabilidade. Eu acho que Itaúsa, junto com outro bancão dentro de uma carteira diversificada, fica bastante interessante, tá? Não é nenhuma recomendação, é apenas a minha opinião como investidor, tá bom? Hoje foi isso, pessoal, um vídeo assim bem comentado mesmo, né, com algumas questões aí que mexeram com o mercado e mais algumas ações aí que vocês me mandaram dúvidas durante a semana. Um abraço, bons estudos e até a próxima.